Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao canal do Efraim, canal para falar de Israel, judaísmo e sionismo. Hoje eu quero propor um vídeo um pouco diferente. Então, antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta simples. E a pergunta é a pergunta que me fizeram e que gerou a ideia do vídeo de hoje. A pergunta é a seguinte: o que Israel poderia ter feito para não ser odiado? Parece uma pergunta simples, mas essa pergunta guarda algo muito profundo. Então vamos fazer um exercício imaginativo a partir dessa pergunta, ok? A gente vai imaginar um mundo paralelo, mais ou menos como o multiverso da Marvel, que tem realidades que se sobrepõem umas às outras. E nesse mundo paralelo também existe um Israel, mas um Israel que tomou um rumo totalmente diferente do Israel que nós conhecemos. Então eu vou inverter completamente a história e as ações históricas de Israel nesse mundo paralelo. A partir daí a gente consegue testar a lógica de quem acusa Israel no nosso mundo e descobrir se o ódio vem das ações de Israel ou da mera existência de Israel como um país judeu. Vamos começar ali em 1947, 1948. A ONU propõe a partilha da região da Palestina Britânica. Mas nesse Israel alternativo, nesse universo paralelo, quem recusa a partilha não são os palestinos, são os judeus. E quem aceita e vai declarar sua independência são os palestinos. Agora imagine que o Israel, nesse cenário fictício, ele vai atacar a Palestina recém-independente para impedir que ela exista. E vai declarar abertamente que a intenção do ataque não é melhorar as condições fronteiriças do país, mas de exterminar, categoricamente, eliminar qualquer possibilidade de um Estado palestino na região, travando uma guerra declaradamente de extermínio. Mas por um milagre histórico, os palestinos vão resistir e vencer a guerra. Mas assim, o mapa, nesse exercício que a gente vai estar fazendo, vai ser um mapa como o mapa de 1948 do mundo real. Então vai ter um Estado judeu decorrente dessa guerra e um Estado palestino. Dentro desse Estado judeu, nesse mundo paralelo, também vai ter uma população árabe, uma minoria árabe que vai estar à mercê dos judeus. Qual a diferença? Esses árabes, no mundo paralelo, não vão receber cidadania, direitos iguais e garantias à sua dignidade. Vai ser instaurado nesse Israel paralelo um regime de discriminação institucionalizada. Agora vamos para 1967. Nesse mundo invertido, Israel vai declarar publicamente: vamos destruir o enclave palestino no Oriente Médio. E vai lançar mais uma guerra de agressão contra os palestinos. Vai conquistar nessa guerra a faixa de Gaza também, a Cisjordânia, o Sinai e o Golã. Exatamente como no mundo real. Porém, a diferença é que nesse mundo paralelo ele vai se recusar a devolver qualquer território. Vai se recusar a negociar com os árabes e com os palestinos. E vai se recusar a reconhecer qualquer direito aos árabes em todo esse território. E nesse território ele vai começar a praticar expulsões de limpeza étnica e ocupação sem limites. Vamos agora para 1973. Imagine que nesse mundo paralelo, Israel vai atacar mais uma vez os seus vizinhos árabes, naquilo que será conhecido como a Guerra do Ramadã, o dia mais sagrado do Islã. E quando o Egito vai propor paz em troca de devolução por terra para Israel, Israel vai dizer não. Vai preferir manter a conquista, vai preferir dominar os árabes e vai preferir o expansionismo. No mundo real, vocês sabem, em 73 aconteceu a famosa Guerra do Yom Kippur. Veja que aqui, nesse mundo, a guerra é a Guerra do Ramadã. Vamos agora para 1993, 94. Neste universo alternativo, Israel nunca reconheceu a OLP, a Autoridade Palestina. Israel se recusa a falar com Arafat. Israel não oferece nenhum tipo de autonomia aos palestinos nos seus territórios. E Israel sequer participa em Oslo. Pelo contrário, ele transforma Gaza e a Cisjordânia em campos de concentração
confinando palestinos por décadas. Agora imagine que Israel vai destruir cidades importantíssimas dentro do território da Judéia, que tem maioria palestina, como Nablus, Belém e Hebron. Ele vai expulsar árabes dessa região, vai reconstruir as cidades em condições judaicas para judeus. O hebraico vira a única língua oficial da região. Falar árabe nesse mundo é proibido veementemente, sob pena de punições extremamente rigorosas. Vai ser proibido falar árabe nas escolas, repartições públicas, placas e documentos. Nós sabemos que no Israel verdadeiro, o árabe é língua oficial do Estado de Israel. Em relação a Gaza, no mundo paralelo, imagine também que Israel nunca vai se retirar de Gaza. Pelo contrário, ele vai expandir os assentamentos. E quando os palestinos elegem seus representantes à revelia do Estado judeu, Israel vai responder com uma invasão total e com uma guerra de extermínio. Nesse mundo fictício, grupos judeus radicais da Irmandade Sionista vão criar zonas de beligerância, cruzando áreas palestinas e explodindo ônibus com crianças e civis, velhos, idosos, mulheres, matando e chacinando milhares de palestinos indefesos, vítimas de terrorismo covarde, de grupos judeus. Nesse mundo paralelo, Israel, assim como no Israel verdadeiro, tem armas nucleares, bombas atômicas. E neste mundo paralelo, Israel vai usar bombas atômicas e vai dizer que são armas táticas contra os palestinos. Agora me dizem, por favor, me digam, diante desse mundo hipotético, que nome esse Estado judeu receberia por vocês? Que acusação vocês fariam a ele? Que juízo a opinião pública faria de Israel deste mundo hipotético, onde Israel atua claramente como um Estado genocida e de apartheid racista, expansionista, um Estado semi-nazista? Acho que a resposta é muito óbvia, não é? Haveria uma condenação instantânea, universal, inquestionável. Provavelmente eu, como judeu, tenho certeza, a maioria dos judeus se recusaria a ser sionista num cenário como esse. Seria uma vergonha para nós um Estado assim. Agora vamos voltar para o mundo real, rapidinho. Mundo real. Israel aceitou a partida em 47 e fundou seu Estado em 48. Foram os vizinhos árabes que atacaram Israel e se recusaram a coexistir com um país judeu minúsculo na região. No mundo real, Israel também teve populações árabes dentro dos seus territórios, porém, aqui, no mundo real, eles foram absorvidos e lhes concedidos direitos de cidadania e participação total na sociedade israelense. No mundo real, Israel reconhece as organizações palestinas, inclusive a OLP, mesmo após uma história de chacina e terrorismo promovidas por essa organização. Israel o faz por comprometimento com a paz. No mundo real, Israel entregou o Sinai ao Egito por paz. Israel se retirou 100% de Gaza em 2005. Israel procurou paz por território. Israel, no mundo real, mantém escolas árabes, juízes árabes, partidos árabes. Israel tentou inúmeras vezes negociar a paz e a concessão daquilo que os palestinos entendiam necessário para construir seu país, seu Estado. E mesmo assim, a sentença que parte da opinião pública é de que Israel é a mesma sentença, é a mesma opinião do Israel no mundo fictício. Mesmos rótulos do Israel fictício, mesmas acusações, a mesma condenação. Isso significa uma coisa simples, mas muito profunda. O julgamento contra Israel não depende do que Israel faz. Na verdade, é indiferente o que Israel venha a fazer. Então eu volto à pergunta inicial. O que Israel poderia ter feito para não ser odiado? O que poderia ter sido evitado? O que poderia ter impedido esse julgamento? Que ação concreta mudaria a percepção das pessoas sobre Israel?
Depois de analisar e comparar o mundo real com o mundo imaginário, com o Israel do multiverso, a resposta grita, e grita de maneira unívoca. Porque o ódio não vai ter a ver com o que Israel faz ou deixa de fazer, mas do que Israel é, um Estado judeu. Um Estado cuja legitimidade, por ser judeu, é questionada não pelos seus erros e equívocos que existem, como qualquer país do mundo, mas pelos seus acertos, cuja existência incomoda mais do que suas ações, e cujo julgamento já estava escrito muito antes dele nascer. E ainda assim, Israel continua estendendo a mão aos seus inimigos. Ainda assim continua buscando a paz, ainda assim continua defendendo sua existência. Não à custa dos outros, mas ao lado dos outros. Vejam os acordos de Abraão, por exemplo. Porque a paz ela não é buscada por aplauso da opinião pública, uma vez que nós judeus sabemos que eles não virão. Mas porque faz parte da essência, da ontologia dos judeus e do Estado judeu. Nós somos um povo que historicamente escolhe a vida, escolhe superação, mesmo quando o mundo escolhe nos odiar, nós escolhemos amar-nos entre si. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Acho que o vídeo nos conduz a uma resposta e uma evidenciação clara, lógica e analítica de que, ao contrário do que os antissemitas, antisionistas propagam, de que só odeiam a gente, só odeiam Israel, porque Israel é e se conduziu de acordo com um país que merece ser odiado, eu procurei com esse exercício imaginativo provar e demonstrar que num cenário onde Israel faz tudo aquilo que os nossos detratores dizem que fazemos, o resultado, o juízo dos detratores é o mesmo num mundo onde Israel fez tudo o contrário do que eles dizem. Significando dizer e provando que, mais uma vez, o antisionismo é uma peça de antissemitismo, um antissemitismo de uma dimensão política, mas com a mesma essência e que conduz ao mesmo lugar. Obrigado pelo vídeo e até mais.